14 de março de 2021, domingo de bênção. A palavra de hoje está no capítulo 10 de Primeiras Crônicas. Nós vamos ler alguns versículos e Deus vai estar falando conosco. Está escrito: Os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram a Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Gravou-se muito a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Versículo 5. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. Versículo 6. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Versículo 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Amados, esse texto fala da derrota de Israel e da morte do rei Saul. Rei Saul, logo bem cedo, bem no início do seu reinado, ele deixou de ouvir a Deus. Ele deixou de obedecer às instruções de Deus para andar segundo o seu próprio entendimento. Deus é tão maravilhoso que deu ainda muitos anos de reinado para Saul. Porém, em todo esse tempo, não se achou arrependimento no coração de Saul. O rei Saul, ele dava desculpas para Deus, ele justificava os seus erros diante de Deus. E essa atitude resultou na sua queda. Porque entenda, queridos, Deus não aceita desculpas ou justificativas. O que Deus aceita é o arrependimento e a obediência dos homens aqui na terra. Nunca se esqueça disso. Saul tanto errou como também conduziu seus filhos a seguir o seu obstinado coração para o mal. E o certo é que todos pereceram. Amados, muito se fala no preço que se paga em servir a Deus, né? Você já deve ter ouvido essa expressão. Eu pago um preço para servir a Deus. Alguns questionam que não é fácil. Lembrando que tudo que é difícil é muito mais valioso. Nós não devemos nos esquecer disso. Com o tempo a gente aprende. Mas enfim, o que nós devemos mesmo é avaliar o preço de nós não obedecermos a Deus. O preço da obediência a Deus é sacrifício. Sim, é sacrifício. Mas isso vai gerar em nós paz, proteção de Deus, saúde, provisão, alegria, segurança, amor, vida e vida eterna. Agora, o preço da desobediência a Deus é fazer a nossa própria vontade. Quando nós fazemos a nossa própria vontade, nós, na maioria das vezes, estamos desobedecendo a Deus. E isso vai gerar tristeza, dor, doenças, tormento, morte e morte eterna. Amados, o tema da nossa mensagem de hoje é: que preço você quer pagar? Pense bem. Amém?